Como o estado gasoso é aquele estado onde as moléculas estão mais soltas, não dá para a gente estudar os gases da mesma forma que a gente estuda os líquidos e os sólidos. Então a gente precisa estudar e analisar os gases de uma forma indireta, certo? Para isso a gente usa algumas definições e constantes da química, física e matemática. Então você vai ter as constantes que a gente vai usar aqui. Você tem o número de Avogadro, você tem o número de mols e a constante dos gases. O que é o número de Avogadro? É a quantidade de partículas em um mol de uma substância. E esse número de Avogadro é A igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E o que é o número de mols? O número de mols é a unidade de medida para representar a quantidade de matéria de uma substância. Então, o que é o número de mols? É só uma unidade de medida. Um mol de uma substância, ele equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas. Um mol não significa dizer que você tem uma partícula. Um mol significa dizer que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. 2 mols, 12 vezes 10 elevado a 23 partículas, certo? Então é isso que quer dizer o mol. E o que é a constante dos gases? A constante dos gases vai conectar a escala macroscópica, tá? Que é o quê? Que é o volume, a pressão, a temperatura, tudo aquilo que a gente mede macroscopicamente com, tá? A escala microscópica, que são as partículas. A constante do gás é a conexão entre a escala microscópica e a escala macroscópica. Beleza? Então a constante dos gases, ela vai conectar essas duas escalas, tá? E o que é a constante dos gases? Qual é essa constante? É o R, certo? 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então aqui já sai a primeira coisa que a gente tem que saber, certo? Na verdade, nem tanto, porque na maioria dos casos a questão já vai estar dando o R, a constante, certo? O gás ele pode ter uma pressão diferente de outro gás, ou pode mudar para uma pressão diferente. O gás ele pode ter um volume diferente de outro gás, ou pode mudar o seu volume. E aí você vai ter a temperatura diferente, ou o gás pode mudar a sua temperatura. Então, o que é a pressão? A quantidade de força em uma área, certo? Tem uma fórmula para isso, tem todo um processo para a gente entender pressão. Mas agora é mais importante a gente ver essa definição aqui, que é a quantidade de força em uma área. Por quê? Porque, vamos lá, se você tem muita área,
e você aplica uma força nesse monte de área, a pressão vai ser o quê? Vai ser menor. Por quê? Vamos lá. Pressão vai ser igual a força sobre área. Então, quanto menor a área você coloca a sua força, maior vai ser a pressão. A mesma coisa vai acontecer com gás. Quanto menos espaço você tem, menor o volume, né? Então, quanto menos espaço, menos área para essas partículas baterem, tá? Quanto mais espaço você tem, mais área para essas partículas baterem. Então, quanto menos espaço, mais pressão. Quanto mais espaço, menos pressão. O volume. O volume é uma definição que a gente vai usar da matemática. Tá? E o que é o volume? Volume é o espaço usado. Só isso que é volume. Se você tem um objeto que está ocupando esse espaço aqui, então ele vai ter um volume pequeno. Se você tem um objeto que está ocupando esse espaço aqui, então ele vai ter um volume maior. Certo? Então volume é o espaço usado por um objeto. E a gente tem a temperatura, que a gente sabe o que é, vibração das moléculas. Certo? Tranquilo?